Gente, um outro ponto que eu separei aqui para falar para vocês é sobre essa questão do Quirguistão e do Tajiquistão. Muita gente me mandou mensagem perguntando, porque tem um outro ponto em ex-repúblicas soviéticas de ebulição entre o Quirguistão e o Tajiquistão. Esta fronteira é uma fronteira que tradicionalmente tem conflitos, mas parece que dessa vez foram conflitos maiores. E a novidade é que o Quirguistão, que é um país que tem algum grau de proximidade com estruturas e organizações pró-Turquia, utilizou os drones Bayraktar contra posições do Tajiquistão, que é um país que tradicionalmente tem mais laços com os iranianos. Eu não sei se vocês conseguem capturar, inclusive étnicos. Eu não sei se vocês conseguem capturar, mas muito desse conflito que está acontecendo nas regiões das ex-repúblicas soviéticas deriva da disputa de interesses entre Irã e Turquia. Há uma tentativa de cerco contra o governo iraniano. Há muita coisa acontecendo no Irã, muitas sabotagens, e muitas dessas sabotagens, segundo o governo iraniano, partem do Azerbaijão, partem do território do Azerbaijão. Então, toda essa história de eventualmente isolar a fronteira entre o Irã e a Armênia poderia ser um passo no sentido de buscar um conflito com o Irã a posteriori que contasse com uma insurreição de grupos étnicos turcos ali no norte, principalmente na região noroeste, e que buscasse, inclusive, demandas secessionistas. Essas demandas secessionistas poderiam ser utilizadas como princípio para a desestabilização do governo iraniano. Eu lembro que o próprio Erdogan, em mais de uma oportunidade, o próprio embaixador de Israel no Azerbaijão, em mais de uma oportunidade, falou sobre raízes azeris na cidade de Tabriz, que é uma cidade importantíssima do Irã. Tá? Então eu vejo essa questão dos ataques contra os armênios como múltiplo conceito, multifatorial. Um dos fatos é o interesse dos globalistas oligopolistas do petróleo, do gás e da mineração. Outro fato é uma tentativa do Erdogan de expandir o seu controle sobre o Cáucaso, inclusive não mais de dividi-lo eventualmente nem com a própria Rússia, tão menos com os iranianos. Agora, um fato que eu acho que não pode ser sonegado, e talvez tenha a ver também com a visita de Nancy Pelosi a Yerevan, é a ideia de que os iranianos fiquem sob cerco na medida em que eles perdessem a fronteira com a Armênia. Quer dizer, o fato dos iranianos perderem a fronteira com a Armênia os colocaria sob cerco feroz aí em relação à sua fronteira norte, que já é complicadíssima com o Azerbaijão. Os iranianos acusam de maneira recorrente os ataques que cientistas nucleares iranianos sofreram. Muitas vezes os iranianos atribuem a estrutura que teria realizado os ataques à sua localização no Azerbaijão. Os iranianos recentemente acusaram que parte das 7 províncias do entorno de Nagorno-Karabakh foram devolvidas pelos armênios num acordo em 9 de novembro de 2020, que deveria ter custado, inclusive, segundo muitos entendem, a própria permanência de Nikol Pashinyan à frente do governo. Dizem muitos especialistas iranianos, há diversas matérias nesse sentido, que Israel teria observatórios, juntamente com a Grã-Bretanha, de inteligência naquela região para monitorar movimentos dentro do Irã. Tá? Então, esta situação precisa ser vista de perto.